Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Tutor Lucas e hoje eu venho trazer para vocês um tutorial de instalação e uso da ferramenta Mantis Bug Tracker. Essa ferramenta Mantis Bug Tracker ela é muito utilizada durante o processo de teste de software, e quando digo software me refiro a aplicações web, aplicações para dispositivos móveis, até mesmo jogos eletrônicos. E o propósito do Mantis, o que muita gente acaba se confundindo, é documentar todo o processo de teste que vocês realizam dentro do software de vocês. O Mantis ele não é uma ferramenta que vocês vão instalar, apontar qual é a aplicação de vocês, e ele vai executar diversos testes e apresentar um relatório. Ele é basicamente uma ferramenta onde nós iremos documentar, fazer a gestão e tomada de decisões para o projeto perante os erros que nós vamos encontrando durante a nossa bateria de teste dentro da nossa aplicação. Então, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de ambiente de desenvolvimento de software, seja ele voltado para web, seja voltado para desktop, seja voltado para dispositivos móveis. Podemos dizer que é uma ferramenta quase que universal nesse sentido de teste. E para aqueles que ainda não tiveram contato com o Mantis, ele é uma ferramenta que nós vamos operar diretamente pela web. Só que ele não é um site que nós vamos acessar, fazer uma conta, colocar o nosso login e senha e pronto, já podemos ir utilizando. Ele é uma ferramenta de código aberto que nós vamos baixar o projeto e vamos precisar de um servidor próprio para conseguir executar e fazer as requisições que nós precisamos fazer dentro da aplicação. No caso, ele foi escrito com PHP, então nós precisamos ter um servidor web configurado em PHP. E esse servidor web vai ser o computador de vocês. Apesar de termos esse termo, servidor web, que alguns podem remeter a máquinas super potentes para lidar com diversas requisições na internet, a rodar aplicações super pesadas, o servidor web é super acessível. Nós conseguimos com qualquer computador instalar ali o nosso serviço de servidor web e fazer as coisas rodarem tranquilamente, seja na internet, seja numa conexão local ou seja no nosso próprio computador. Essa última vai ser a abordagem que a gente vai utilizar aqui. E num servidor web nós precisamos de diversos serviços, além do próprio servidor web. Então, para isso, nós vamos utilizar um carinha chamado XAMPP. Aqueles que não conhecem, o XAMPP é um ambiente de desenvolvimento onde nós temos vários serviços pré-instalados e já configurados que nós podemos iniciar e desativar no momento que quisermos. Diferente de um servidor web real, onde esses serviços da web vão ser instalados, vão ser configurados para operarem desde o momento que vocês iniciarem o computador. Então o servidor é ligado, esses serviços são ligados e continuam ali com execução 24 horas por dia até o computador ser desligado ou os serviços desabilitados. No caso aqui, já que se trata de um ambiente de desenvolvimento, afinal nós estamos desenvolvendo nossas aplicações, estamos testando elas, nós vamos utilizar o XAMPP, que já vai conter todas essas ferramentas que a gente vai precisar, como Apache, MariaDB, PHP e Perl. Já vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, e também vai permitir que a gente ligue e desligue esses serviços a qualquer momento, assim dando uma folga para o nosso processador, sem a gente ter processos desnecessários sendo executados no nosso ambiente. O X do XAMPP significa multiplataforma. No caso, ele é uma ferramenta, um pacote de ferramentas que pode ser executado tanto em um ambiente Windows, Linux e OS X. Cada um desses ambientes possui suas configurações, sua própria arquitetura, seu próprio sistema de arquivos, e o XAMPP nos oferece as opções para cada um desses ambientes já com as suas configurações necessárias. O A representa o Apache, que é o serviço web que nós vamos executar para conseguir tornar esse computador em um servidor
web, é através dele que vai chegar as requisições através do navegador, é através dele que essas requisições vão ser tratadas, vai ser dito para onde ele vai ser redirecionado ou não, o que vai ser aberto, por aí vai. Interpretem o Apache como alguém que vai lidar com todas as requisições que virem da web para o computador de vocês, tá? E quando eu digo da web, navegador de internet. Vocês não precisam necessariamente estarem com um cabo conectado na web para que o XAMPP funcione, afinal vocês vão executar a aplicação diretamente no computador de vocês. Não faria muito sentido essa informação sair do computador de vocês, passar pela internet e depois voltar para o computador de vocês para, enfim, ser recebida e atendida. O MariaDB ele é um banco de dados que é uma evolução do MySQL. O XAMPP tenta sempre trabalhar com as versões mais atualizadas dessas aplicações. Então, a mais atualizada que nós temos é o MariaDB, que é um upgrade do MySQL, por assim dizer, após ele ser comprado ali pela Oracle. O MySQL vocês também vão encontrar em alguns pacotes, mas a sintaxe de comandos dele é a mesma, vocês vão ter as mesmas ferramentas para trabalhar com esse banco de dados, vocês não vão precisar sequer operar esse banco de dados manualmente, o Mantis ali já vai fazer tudo automaticamente para a gente através de uma interface visual, então vocês não precisam se preocupar. Mas caso algum de vocês tenha interesse em conhecer mais banco de dados, querer aprender sobre essa tecnologia, vocês podem utilizar o PHP MyAdmin ou o próprio console para operar o MySQL que vem no XAMPP. O PHP já se trata da tecnologia que nós precisamos para conseguir interpretar as páginas na web. Se vocês abrirem algum arquivo, alguma pasta e conter ali alguma coisa com a extensão PHP, provavelmente o computador de vocês vai deixar um iconezinho branco que significa que ele não sabe como abrir aquele arquivo, ele não reconhece aquela extensão. E é aí que vem o XAMPP. Ele vai dizer para o nosso computador que todos os arquivos que forem PHP, eles devem ser abertos na web e ser interpretados dentro do nosso navegador. Então, esse vai ser o papel do PHP dentro desse pacote, interpretar os arquivos PHP. E por que precisamos do PHP? Porque o Mantis foi escrito em PHP. A gente vai fazer o download do Mantis, vocês vão ver que ali nós vamos encontrar diversos arquivos com a extensão .php. E por fim, normalmente a gente diz, mas não menos importante, mas nesse caso é o menos importante, o Perl. O Perl é uma linguagem de programação, o XAMPP nos traz essa tecnologia para ser operada dentro do nosso ambiente web, mas nós não vamos precisar dele, ok? Até porque o Mantis não utiliza nada de Perl dentro do seu código-fonte. Então agora que a gente já entendeu o que é o XAMPP, qual o papel dele dentro do nosso ambiente, chegou a hora da gente fazer a instalação dele para conseguir operar o Mantis BT. E alguns de vocês já podem ir apontando o mouse aqui para o baixar e já querendo fazer o download, a instalação, mas segurem um pouquinho, não façam isso ainda, porque nós temos um detalhe deveras importante referente à versão do PHP que nós vamos precisar, que a gente só vai encontrar essa informação na documentação do Mantis. Acessando o guia de administrador do Mantis, na seção 2.2.2, nós vamos ter todos os requisitos do servidor para que o software seja operado. Aqui vocês vão encontrar informações mais detalhadas sobre o que nós precisamos de aplicações como o PHP, o Web Server, vai aparecer aqui também uma parte de bancos de dados. O que nos interessa é essa tabela, porque nessa tabela nós vamos ter detalhes sobre a compatibilidade de versões sobre cada uma dessas tecnologias com o Mantis. E percebam que o PHP ele não recomenda a versão 8, ele nos recomenda a versão 7. Apesar de ter aqui o mínimo, a recomendada mesmo é a 7.2. E se a gente for aqui no XAMPP, a opção que nós temos para download na tela inicial é PHP 8.1.2. Um pouquinho de história. O PHP,
conforme foi evoluindo a cada versão, PHP 5, PHP 7, PHP 8, ele sofreu mudanças nos seus métodos de comunicação, de conexão com a base de dados. E por conta dessas alterações, utilizar uma conexão de banco de dados no PHP 5 é totalmente diferente do que na versão 7 e totalmente diferente da versão 8. E é justamente por isso que nós vamos precisar da versão 7 do PHP, porque no MantisBT, a configuração que ele tem no código-fonte para se comunicar com a base de dados é baseado nos métodos do PHP 7 e não nos métodos do PHP 8, que está sendo oferecido aqui pelo Champ. Então, como é que a gente vai seguir com essa instalação? Nós vamos clicar em baixar aqui em cima, no topo da página, e nós vamos fazer o download da versão 7.4, que é que está sendo apresentada aqui nessa tabela para a gente. Claro, essa tabela pode sofrer alterações dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje eu estou gravando dia 28 de fevereiro de 2022, mas caso a versão 7, nenhuma versão 7 esteja aparecendo para vocês, vocês podem vir em mais downloads, selecionar a plataforma de vocês, se é macOS X, se é Linux, se é Windows. No meu caso, é Windows. E selecionar a versão que vocês querem fazer o download. Vocês vão ver que vai ter todas as versões aqui disponibilizadas do Champ. Vocês têm a data de quando foi disponibilizada essa atualização e por aí vai. Bom, no caso vamos trabalhar com a 7.4, eu vou fazer o download da versão 64 bits, que é a arquitetura do meu sistema operacional. Assim que o download concluir, vocês já podem abrir o instalador. Quando vocês abrem o instalador, vai aparecer essa mensagem de alerta. Vocês podem ignorar, só clicando em OK. E agora a gente começa a instalação para valer. Next. Nessa segunda tela que ele apresenta para a gente, a primeira sendo de boas-vindas, ele vai listar quais serviços serão instalados e nos permite selecionar quais queremos realmente fazer a instalação. Vocês podem estar percebendo aí que nós temos alguns itens mais acinzentados, como o Apache e o PHP. Esse é o pacote mínimo para a gente conseguir instalar. Os outros recursos acabam sendo opcionais, mas não para todas as situações. No nosso caso, por exemplo, o MySQL, que é equivalente ao MariaDB, é necessário. Nós vamos precisar de banco de dados. O FileZilla FTP Server não é necessário, mas eu vou deixar marcado este e os outros serviços porque o FileZilla é uma ferramenta que nós utilizamos para transferência de arquivos em servidores web. Eu, no caso, formatei o meu computador há pouco tempo, eu ia instalar o FileZilla separado, mas como ele já vem aqui com o nosso Champ, eu vou deixar essa opção marcada porque é um serviço que eu vou utilizar depois. Tem também o Mercury Mail Server que vocês podem desabilitar, já que é um serviço de e-mail. Tomcat, que é para as nossas aplicações em Java serem executadas em um servidor web. Vocês também podem desmarcar, porque não é o caso do MantisBT. Linguagens de programação, nós temos o PHP e o Perl. O PHP, obviamente, nós vamos precisar. O Perl não faz parte das nossas necessidades, dos nossos requisitos mínimos, então poderia ser descartado. E em Program Language, nós temos algumas ferramentas como o PHPMyAdmin, que vai ser essencial para a configuração do MySQL, manipulação do MySQL através de uma interface visual, caso algum de vocês queiram operar. WebAlyzer, não sei se é assim que seria a tradução correta, WebAlyzer ou WebAlyzer, é uma sílaba só. E o FakeSendmail são ferramentas que vocês poderiam descartar, já que elas estão vinculadas a outros serviços aqui e não são necessários para o MantisBT. Clicando em próximo, ele pede para a gente especificar qual pasta será realizada a instalação. No meu caso, eu vou deixar o caminho padrão. A única coisa que eu vou alterar, e isso é mais um toque meu, tá? Vai ser a primeira letra. Porque todas as pastas que eu tenho na minha unidade C, elas começam com a letra maiúscula.
E neste caso aqui, uma letra minúscula me incomoda um pouquinho, vou só alterar ali para o X maiúsculo. Próximo, podemos selecionar o idioma. Não temos suporte a muitos idiomas, tá? É apenas o inglês e o espanhol, o alemão. E eu vou manter o idioma inglês. Clicando em próximo, vocês podem desmarcar essa caixinha aqui, porque do contrário vai ser aberto esse hiperlink no momento que vocês clicarem no Next. Não há necessidade, afinal a gente não tem interesse em conhecer essas tecnologias de WordPress, Joomla, Magento nesse momento, então próximo. E agora sim, temos tudo pronto para fazer a instalação. Next, ele vai iniciar a instalação para a gente, e enquanto isso, podemos dar uma atenção para o Mantis BT e já indo fazendo o download dele. Esse é o site oficial do Mantis Bug Tracker. Para fazermos o download dele, basta clicarmos em Download. E a versão que nós vamos utilizar é a Stable Release. Não recomendo vocês utilizarem nem a Legacy nem a Nightly Builds. Uma dessas versões refere-se a uma versão mínima que pode ser utilizada para integração em alguns serviços, em alguns softwares, caso você tenha. É tudo código ali inicial de geração de relatórios, todas as funcionalidades mais básicas do Mantis. E a outra é uma versão beta do Mantis, onde nós vamos ter acesso aos recursos mais atuais que estão sendo adicionados de pouco em pouco tempo ali no Mantis, e isso pode nos propor uma certa instabilidade dentro da aplicação, já que são recursos que não tiveram tempo de serem 100% validados e testados. Vamos trabalhar com a Stable Release, que é a versão que tem o suporte, que teve tudo testado e que vai funcionar perfeitamente no nosso ambiente. Clicando em Download, seremos redirecionados para o site do SearchForge, onde está sendo hospedado o download do Mantis BT. Tem aqui uma série de versões também de opções que nós podemos recorrer, mas eu vou fazer o download do .zip, já que eu estou no Windows. E o download vai iniciar, só aguardar 5 segundos, e já está lá o Mantis. Percebam que ele vem com a extensão .zip. No Windows, se vocês não tiverem uma ferramenta para descompactar arquivos zipados, como por exemplo o WinRAR, 7zip e por aí vai, o Windows já possui o reconhecimento das extensões .zip. Então vocês conseguem abrir essa pasta e extrair os arquivos sem problemas. E se vocês abrirem ela agora, só esperar o navegador parar de verificar se tem vírus ou não nesse arquivo. Aí vai ter essa pasta Mantis BT 2.25.2 e dentro dela vai estar todo o código fonte do Mantis. E como vocês podem ver, muitos arquivos em PHP. Por quê? É a linguagem de programação que foi escolhida para desenvolver essa ferramenta. Bom, agora que nós já temos o Mantis baixado, nós precisamos fazer a instalação e depois a configuração dele através do XAMPP. Só que o XAMPP ainda está em processo de instalação. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho ele já deve estar encerrando tudo isso. E o que é importante a gente já ir dando uma olhadinha, se situando aqui no nosso ambiente. O XAMPP, como falei para vocês, ele vai propor para nós a utilização dos serviços a partir das nossas demandas. Então nós podemos iniciar o serviço, podemos desabilitar aquele serviço e por aí vai. E tudo isso vai sendo feito através de um painel de controle que ele vai abrir ali automaticamente. A gente seleciona se a gente quer iniciar ou não algum serviço, que é esse aqui que vai abrir agora. Olha só. Esse é o painel de controle do Windows. Do Windows não, do XAMPP. Nesse painel de controle, nós podemos iniciar o serviço do Apache, do MySQL, do FileZilla, Mercury e o Tomcat. No caso do Apache, basta a gente clicar em Start e já estamos com o servidor web funcionando. No caso, o Apache vai estar rodando, sendo executado na porta 80 e na porta 443. Se vocês tiverem, por um acaso, alguma aplicação sendo executada nessas portas em específicas, o Apache pode não ser executado. E aí, como é que vocês vão saber se eu tenho uma aplicação sendo executada nessa porta, se eu preciso desabilitar ela, qual é essa aplicação? Vocês podem fazer isso através dos serviços do Windows. Vocês podem clicar aqui em Services, no Executar, abrir o serviço do Windows, ou pesquisar pelo
serviços, que é um aplicativo que a gente já tem ali no Windows para ver todos os serviços que nós temos executando dentro do nosso computador. E por aqui, vocês vão conseguir ver em detalhes tudo o que está sendo executado no computador de vocês. Normalmente por aqui vocês já conseguem identificar qual é o serviço que está sendo executado, em qual porta ele está sendo executado. Aqui a descrição, apesar de bastante extensa, já traz informações suficientes para vocês conseguirem identificar isso. E também temos o nosso gerenciador de tarefas. Tá? Normalmente, portas 80, 443, todas as portas que nós temos são destinadas para serviços específicos. No caso da porta 80 e 443, são especificadas para serviços web, que são os nossos interpretadores ali dos servidores web. No caso aqui do XAMPP que a gente está executando, vocês estão vendo que eu tenho o serviço do Apache, HTTP Server, que são dois processos que estão sendo executados. Se vocês encontrarem algum Apache HTTP Server, que pode acontecer dependendo do que vocês estão configurando, instalando no computador de vocês, basta vocês finalizarem esse processo e então iniciarem o do XAMPP. Ok? Mesma coisa o serviço do MySQL. No meu caso, eu estou fazendo uma instalação limpa aqui do XAMPP, não tenho outro serviço de banco de dados rodando e o MySQL opera na porta 3306. Se algum de vocês, em algum momento, por algum motivo, fez a instalação e configuração do MySQL Server Community junto do MySQL Workbench, por exemplo, vocês provavelmente não vão conseguir executar o serviço do MySQL, porque ele já deve estar sendo executado aqui no computador de vocês. Ok? Aqui na guia de serviços, tá? Aquilo que eu estava falando para vocês, vocês também podem gerenciar todos os serviços que estão sendo executados no computador de vocês. Aqui também é uma possibilidade. Vocês também têm o número do processo, como ele está sendo executado, por que ele faz e por aí vai. Detalhes também apresenta uma versão mais detalhada sobre as informações dos processos que nós estamos executando. E vocês também, caso tenham interesse, podem pesquisar no Google rapidamente ports internet e vocês vão dar de cara com a lista de portas dos protocolos TCP e UDP, que é exatamente isso. Se vocês derem uma olhadinha aqui na porta 80 do TCP, nós temos o HTTP. E o 443, que é um outro serviço ali que está sendo utilizado pelo XAMPP, é o HTTPS. Basicamente o protocolo HTTP coberto com a transmissão segura do SSL. E no caso do 3306, no mais SQL, acho que não é 3306. Não, 3306, isso mesmo. Está aqui o nosso serviço. Agora que nós já temos o XAMPP executando os nossos serviços nas portas correspondentes deles, nós já temos o Mantis em mão para fazer a instalação, qual que é o próximo passo? Nós precisamos pegar essa pasta do Mantis BT e instalá-la no nosso servidor web. E a instalação consiste em arrastar e soltar. Ok? Para isso, acessem o computador de vocês, este computador, vão até a unidade C e o local de instalação do XAMPP. Aqui vocês vão ter uma pasta chamada htdocs. Essa é a pasta que é aberta toda vez que nós tentamos acessar o servidor web do XAMPP através da web. E aqui é onde nós vamos instalar o Mantis. Vocês poderiam remover todos esses arquivos e jogar todos esses arquivos para cá. É uma possibilidade, mas eu não recomendo vocês fazerem isso. O que eu recomendo vocês fazerem é arrastar a pasta e renomear essa pasta para um nome mais simples. Afinal, vocês vão ter que digitar o nome, essa URL, toda vez que vocês forem acessar o serviço do Mantis. Então, eu vou colocar só como Mantis. E agora, indo para o navegador, se nós digitarmos localhost, vai ser aberto
o nosso servidor web aqui do Champ. Localhost, no caso, é este computador, o computador em que nós estamos. E ele tem um IP reservado, que é o 127.0.0.1. Opa, aqui deu tudo errado. 127.0.0.1, que nos leva exatamente para o mesmo local. Tudo isso está configurado lá nos arquivos do Apache, tá? Tudo isso já vem pronto. Então, se vocês estão digitando localhost, vocês devem estar caindo nessa tela. E percebam que ele está abrindo a pasta dashboard, que é exatamente essa pasta que nós temos aqui. Porque nós temos um arquivo index.php que está fazendo redirecionamento para essa pasta. Mas não é isso que nós queremos acessar a pasta do Mantis. Então, basta a gente alterar para Mantis, a pasta que vamos acessar, e a aplicação já está abrindo. E agora ele vai começar a fazer várias verificações para saber se nós temos no nosso computador o que ele precisa para executar o projeto. Essa etapa é a configuração do Mantis. Baseado no que nós vamos passar de informação aqui, ele vai criar a tabela no banco de dados para guardar os registros. Ele vai manter tudo que nós formos fazer dentro da aplicação atualizado, sempre com os registros guardados nesse banco de dados, que no caso vai ser o MySQL, que a gente fez a instalação do pacote do Champ. No caso do MariaDB, vocês podem deixar MySQL também setado, porque é o mesmo banco de dados. Ok? Hostname, mantemos o localhost, afinal estamos executando neste computador, né, o Champ. O usuário é o usuário do banco de dados. Por padrão, o usuário é root e a senha é em branco, não tem nada na nossa senha. Então, isso aqui já é o suficiente para a gente fazer a nossa configuração. Temos alguns detalhes mais técnicos, como o nome do banco de dados que vai ser criado, o prefixo da nossa tabela, e por aí vai. Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês podem vir direto no install/upgrade database, que ele vai criar o banco de dados, vai fazer toda a configuração e por aí vai. Se a gente for agora clicar em Back to Administration, vocês estão vendo que aqui temos vários good e alguns alertas, mas esses alertas vocês não precisam se preocupar porque eles são mais alertas de segurança, porque as nossas senhas estão em branco. Então, voltando para a administração, a gente vai dar de cara com essa tela. Se tentarmos acessar localhost/mantis mais uma vez, a gente vai sempre cair nessa tela, porque o Mantis já conseguiu concluir todas as etapas de configuração que ele precisava para executar o projeto. E se abrirmos o localhost/phpMyAdmin, a gente vai acessar a ferramenta de gerenciamento do banco de dados, aquela ferramenta que estava sendo listada na nossa instalação. E aqui nós podemos ver de uma forma visual o que o nosso banco de dados tem. E vocês percebem aqui que ele criou uma base de dados chamada BugTracker com todas essas tabelas, que é o que o Champ precisa, o Champ não, né? O Mantis precisa para guardar as informações e fazer a nossa aplicação funcionar corretamente. Agora voltando para o Mantis, ele vai pedir para a gente digitar um nome de utilizador e vai pedir para a gente também informar uma senha depois disso. E ele até já aponta aqui para a gente. O diretório admin deve ser removido ou ter o seu acesso restringido, deve desativar a conta pré-definida de administrador ou alterar a respectiva palavra-chave. Aqui nessas tabelas nós temos uma tabela, se eu não me engano não é o Pref Table, é aqui, User Table, onde vão estar guardados todos os usuários que o Mantis tem para fazer o login. Neste caso, no momento que a gente faz a instalação do Mantis, nós temos um único usuário, que é o Administrator, e nós podemos adicionar novos usuários. Porém, para nós adicionarmos novos usuários, que é aqui pedir uma nova conta, o Mantis vai mandar um e-mail para a gente fazer a validação. Só que o Champ não está configurado para funcionar como um servidor de e-mail. Por mais que ele tenha alguns serviços ali, isso é uma configuração que está desabilitada. Então, descartem essa opção. Vamos trabalhar, e vai ser mais do que suficiente, com o usuário de administrador do Mantis BugTracker. Claro que numa situação real no mercado de trabalho, vocês vão ter um usuário próprio que
uma pessoa responsável pela infraestrutura, provavelmente pelos web servers, vai criar para vocês, vai dar esse login para vocês acessarem com os devidos privilégios. Aqui, já que estamos em um ambiente de aprendizagem, não tem problema trabalharmos com os privilégios mais altos para conhecermos o potencial da ferramenta. Então, no Mantis Bug Tracker, nós vamos utilizar esse usuário que já vem pré-configurado, que é o Administrator. E a senha, se eu não estou enganado, é a senha root. E já conseguimos acessar o painel de administração do Mantis BT. A gente não tem essa informação aqui de cara no Mantis, também não temos essa informação durante o processo de configuração e instalação do Mantis. O que nós temos essa informação é lá na documentação do Mantis, sobre qual é o usuário e senha padrão para fazer o login. Mas também vocês podem ir no Google e pesquisar essa informação. Mantis Default User. E já deve aparecer ali o Administrator com a senha root, que é exatamente o que eu utilizei para fazer o login aqui no Mantis. E o próximo passo de vocês é criar um projeto dentro do Mantis para começar os testes e também a documentação de todo o processo. Neste momento vocês têm algumas opções, tá? Como minha vista, ver problemas, registro de alterações, roadmap, resumo, gerir e por aí vai. Só que vocês não estão com todas as opções habilitadas. Nessa tela de início você tem essa parte de editar conta, caso vocês queiram. Tem a parte de preferências, gerir colunas, perfis, chaves de API, mas nada disso nos interessa neste momento. Vocês vindo aqui em gerir, vocês vão abrir uma nova tela. Vocês vão ter em gerir projects, criar um novo projeto. E aqui vocês vão adicionar algum projeto de vocês. Vamos supor que vocês estivessem trabalhando em um projeto... agora me deu um branco de projeto, mas eu vou chamar de projeto teste. Coloque o nome do projeto de vocês, tá? Dependendo do que vocês estiverem trabalhando. Vocês vão poder definir o estado dele, se está em desenvolvimento, produção, se já está em uma versão estável ou se ele está obsoleto e foi descontinuado. E já podemos adicionar o projeto. No momento que vocês fizeram isso, se vocês prestaram atenção, vocês vão ver que já vai estar aparecendo aqui para a gente mais algumas opções. Porque agora eu tenho todos os projetos, eu posso adicionar o meu teste em específico, posso ver os problemas, aqui vai ficar o registro de tudo que a gente já fez dentro do Mantis, que a gente registrou no Mantis, e podemos relatar problemas. É aqui que vocês vão preencher esse formulário, dizer o que vocês identificaram de teste, o que vocês fizeram de teste, quais foram os erros identificados, qual foi o passo a passo que você fez para reproduzir esse erro, alguma informação adicional, podem adicionar tags que vão funcionar como etiquetas, podem adicionar capturas de telas, e no momento que vocês enviarem essa evidência, só para a gente fazer aqui um teste, atribuído a, no caso, eu mesmo, né, administrador, a prioridade normal, gravidade, vamos colocar aqui que é funcionalidade, frequência algumas vezes e enviar evidência. No momento que a gente faz essa operação, esse cadastro, aqui em ver problemas, nós teremos ele sendo listado. E na minha vista, a gente vai ter um overview, uma visão geral sobre todos os relatos já feitos por um usuário, por uma equipe, em um projeto, e nós também podemos gerar relatórios referente a isso. Tem uma parte aqui de resumo, que apresenta um relatório geral de tudo que já foi identificado de erro, o que foi corrigido, o que falta corrigir, por aí vai. E todas essas informações estão sendo guardadas aqui no banco de dados. Vocês não precisam mexer no banco de dados. Vocês vão mexer no Mantis BT, apenas dentro dessa ferramenta, e a partir daí, agora vocês já conseguem começar os testes de vocês e operar essa ferramenta do jeito que ela deve ser operada, ok? Então, pessoal, o vídeo ficou bastante extenso, eu tentei
ser mais rápido com alguns detalhes, mas tem coisas que são mais minuciosas, a gente precisa de mais tempo para conversar sobre. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de todos vocês, mas caso surja qualquer dúvida, qualquer dificuldade durante o processo de instalação e configuração do Mantis, vocês podem chamar os tutores de vocês aí no Fale com o Tutor. Mas antes de encerrar, quando vocês finalizarem tudo que vocês precisam fazer no Mantis, acho que vale a pena comentar isso com vocês, né? Vocês vão abrir aqui o painel do Champ e vocês vão parar o serviço do Apache e do MySQL. Parando o serviço, os dados do MySQL estão lá guardados. Quando vocês iniciarem, vocês vão ter essas informações de novo. Tá? Se a gente tentar carregar agora o Mantis, eu não tenho mais o meu interpretador de PHP funcionando, ele não vai conseguir acessar essa página. Iniciei o serviço. Ele provavelmente vai conseguir, mas pode dar um erro porque ele precisa do banco de dados. Iniciei o banco de dados, agora sim, tudo funcional. Tá certo? Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desejo a todos vocês uma ótima semana, forte abraço e até a próxima.